Será que a nossa família também é culpa da astrologia? Como é que você se sentia na sua infância? Vamos olhar um pouquinho para os seus sentimentos de solidão, a sua vontade de fugir da sua casa, como é que você se sentiu na sua infância e até nos dias atuais. Bora começar? Olá, sejam muito bem-vindos ao Momento Astrologuês de hoje e a gente vai falar sobre a casa 4. Meu nome é Ju Cascardo e a gente vai entender qual é o signo que você tem nessa casa para que a gente desvende simplesmente o seu sentimento perante a sua família. E sem enrolação, bora começar esses rankings. O nosso primeiro ranking vai falar sobre as casas 4 que trazem aquela sensação de eu não fazia muito parte, né? Eu não era uma pessoa que era vista. Eu estava ali sempre dando apoio, mas sem receber apoio. Em terceiro lugar, a gente vai colocar quem tem a casa 4 no signo de Escorpião. Fatalmente, você enxergava muitas coisas, mas tinha medo de falar. Pra quê? Eu vou machucar. Em segundo lugar, a gente vai colocar a casa 4 em Virgem, porque são aquelas pessoas que estavam sempre ajudando, auxiliando o outro, mas não tinha coragem de pedir ajuda, de pedir auxílio, de pedir por um olhar. E certamente uma casa 4 em Capricórnio vai ficar no nosso primeiro lugar aqui, porque Capricórnio é uma energia que não gosta de estar ali auxiliando a casa 4. E aí são aquelas pessoas que simplesmente tiveram o seu papel invertido. Pode ser sim, né, que você se sentia extremamente responsável, talvez pelo seu irmão, apesar de ser só irmão, você agiu ali como pai ou como mãe, ou então se você teve pessoas ali, né, as pessoas que formavam a sua família eram todas muito por conta delas, e você teve que amadurecer muito cedo para conseguir se dar conta, né? Eu preciso cuidar de mim. E aí você não se sente visto, você se sentia extremamente sozinho e não se sentia acolhido. Agora a gente vai falar daquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se desprender da família, seja energeticamente ou seja até mesmo fisicamente, tá? E obviamente se você tem uma casa 4 em Leão, né, você pode ter aí razões para desejar ficar em casa por mais tempo, simplesmente para sustentar aquelas coisas que você aprendeu na sua família, né? Você acaba repetindo alguns padrões sem ao menos perceber, e às vezes você teve aquela ideia de eu só vou sair daqui depois que eu casar, ou então, ai, será mesmo que eu preciso viver a minha individualidade? Ou talvez aqui esteja muito mais aconchegante e seguro para mim. Se você tem uma casa 4 em Touro, esse lugar de aconchego e segurança pode ter feito com que você estendesse aí a sua estada, né, a sua estadia na casa dos seus pais. Ou se você tem uma casa 4 em Câncer, amor, como se desgrudar dessa mãe, dessa avó, enfim, as figuras femininas da sua vida. Ai, talvez aqui seja muito melhor para mim do que o mundo lá fora. Mas e se a energia for o contrário, né? E se você sempre teve essa vontade desde muito cedo de sair de casa, de viver a sua própria vida? Fatalmente você pode ter a tua casa 4 em Áries, ou seja, pode ser que nesse caso você queira, né, sair até por uma razão ou de excesso de briga na família, ou se não for esse o caso, às vezes você sai brigado da sua própria casa. Se você tem a casa 4 em Aquário, você sai, você quer esse lugar de desprendimento, de construir a sua individualidade desde muito cedo, e aí sim, você vai levando a vida, contando os dias para você sair, né, desse lugar de família, de lar, de papai, mamãe e filhinho. E se você tem a sua casa 4 em Sagitário, você quis ganhar o mundo muito cedo. E ó, vai fundo, tá? Porque quem tem esse posicionamento realmente veio pra se jogar na vida. E agora a gente vai falar daquela casa 4, que é um pouco mais ponderada, que apesar de você amar e estar na tua casa, você sabia que você precisaria ir para o mundo, construir a sua vida, mesmo que se desprender daqueles padrões fosse um pouquinho difícil. Em terceiro lugar, a gente tem uma casa 4 em Libra. Eu tenho uma casa 4 em Libra e, ó, eu até saí de casa com 18 anos, mas me desprender energeticamente da minha família foi um grande processo, tá? Então, se você tem a casa 4 em Libra, você vai se identificar com isso. E, ó, se você tem a casa 4 em Peixes, você vai demorar um pouquinho para sair de casa? Talvez sim, porque você seja apegado ali, né, com pai, mãe, você gosta
daquele lugar, mas quando você sair, vai ser um processo muito benéfico para você e você vai buscar o seu lugar no mundo sem perder a conexão familiar. E se você tem a casa 4 em Gêmeos, aí, meu amor, você vai ficar naquela, vou, não vou, né? Será que é o momento de ir? Mas quando for também, vai com a leveza da vida, vai sabendo que a vida te chama, que a maturidade é necessária e que esse é o fluxo natural do nosso caminhar. Bom, vale lembrar aqui que dependendo do planeta que você tenha na sua casa 4, esse posicionamento, né, essas questões podem ser exacerbadas ou podem ser um pouquinho modificadas. Tudo depende do seu mapa astral, mas essas questões que a gente falou aqui, elas não vão ser apagadas, tá? Elas podem ser transformadas em algum grau, mas elas sempre vão existir na sua vida. E ó, a gente vai continuar com essa série porque no próximo vídeo eu vou falar sobre a sua relação com o seu pai. Então, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para receber as notificações e eu te vejo no próximo Momento Astrologuês, ainda dissertando sobre família.